neste bloco dedicado ao setor de meio ambiente, em que trazemos autoridades de todos os países, inclusive referências no segmento no Brasil, não diferente disso, nós recebemos o professor Hélio Lopes dos Santos, ambientalista, também com passagens pelo Ministério Público, Ministério da Saúde e CETESB, são 40 anos de serviços prestados neste segmento ambiental, especialmente segmento da saúde. Professor Hélio também, que é químico, engenheiro, professor por atividade. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. O programa ele também tem o dever de mostrar e apontar, felizmente, cases ou players de sucesso, mas também na contramão disso, alguns assuntos que estão ligados diretamente à população, em especial, professor, à saúde. Recentemente tivemos um acidente, por exemplo, no Porto de Santos, e obviamente começar o nosso bate-papo perguntando ao professor ao que se deu, o que foi esse acidente e qual é a gravidade dele e até a médio e longo prazo, professor. Bom, todo acidente, ele ocorre sempre que você junta algumas variáveis, né? A gente, de uma maneira geral, nas cidades portuárias, a gente vê uma certa desconformidade, assim dizendo, em relação ao processo preventivo. Um outro fator, às vezes, é do próprio país de origem, ou seja, a hora que você carrega um isocontainer ou um container com embalagem inapropriada. Nós podemos atribuir, por exemplo, essa questão que houve na Baixada Santista, Sim, particularmente na empresa Local Frio, a um desses fatores, em relação principalmente à embalagem. Os containers, quando chegam aqui no nosso país, eles necessitam passar por uma vistoria, e daí que surge um termo de avaria daquele container. E ele precisa imediatamente ser refeito esse processo. Quando você não faz isso, ou negligencia, enfim, uma inspeção, acaba ocorrendo alguns acidentes, né? Professor, é muito importante aproveitar a sua experiência, anos de dedicação, expertise, inclusive nesse segmento que é o setor ambiental, meio ambiente no geral, e mostrar ao nosso telespectador, em especial quem nos assiste agora, que muita gente acaba se alimentando no seu dia a dia e tem a consciência, ou tem acesso, ou tem a informação do fim e não no meio do processamento desse alimento. Base fundamental, por exemplo, nessa cadeia produtiva, está ligada à questão de um termo que para mim ele é novo, mas ele é emblemático no setor de meio ambiente, como o professor me falava, que é a questão dos micronutrientes. Dentro de toda a sua experiência, é importante aproveitar a sua vinda e que entendêssemos um pouco mais sobre a participação positiva e até negativa nesse componente tão fundamental para o fertilizante, por exemplo, que na cadeia produtiva tem tudo a ver com a nossa alimentação. Micronutriente é um elemento necessário para o ser humano e para a planta. A planta, para se desenvolver, precisa de micronutrientes. Só que existem alguns tipos de micronutrientes que são perigosos. Sim. Você tem um elemento que é o zinco e o manganês, que são essenciais para a agricultura, e esse zinco e manganês é um metal pesado também, mas não é um metal pesado tóxico. E existem aqueles metais pesados tóxicos, que é o caso do chumbo, do cádio, do alumínio, do arsênico. E quando esse processo se iniciou, a matéria-prima que se utilizava na fabricação do micronutriente vinha do minério. A partir de um determinado momento, a indústria substituiu esse micronutrientes proveniente do minério e passou a utilizá-lo a partir de resíduos industriais perigosos. O que chamam comumente de lixo, essa expressão é correta, professor? É o lixo químico, sim, sim. Popularmente conhecido como lixo químico. E importado? E pior, importado, entrando
através das nossas fronteiras. O Brasil não poderia admitir isso, porque o Brasil é signatário da Convenção da Basileia, que proíbe transacionar com resíduos perigosos, mas isso vinha disfarçado de minério. Sim. E entrava através dos nossos portos. Porém, esse micronutriente, depois de fabricado, misturado ao fertilizantes, ele acaba na agricultura, passa para as plantas e no final desse ciclo termina no prato das nossas refeições diárias. Agora, sem querer interromper o seu raciocínio, a intervenção, por exemplo, governamental e das entidades que regem o segmento é fundamental, porque isso, pelo que nós entendemos, infelizmente é uma prática habitual. Temos, evidentemente, não é o foco do nosso bate-papo aqui, mas nós temos, por exemplo, informações que ainda algumas empresas praticam essa atividade estranha, vamos chamar assim. Eu também não posso descartar que isso não esteja ocorrendo, porque o nosso país tem uma fronteira muito grande, né, e entra de tudo aqui, inclusive armas. Né? Não vai entrar resíduo perigoso? Entra. Né? Então, o que ocorre é o seguinte, que precisa ser feito uma fiscalização rigorosa nas empresas, quando do licenciamento, o órgão ambiental, ele licencia mediante a informação de uma determinada matéria-prima que a indústria vai usar. Sim. Então, ela informa que vai usar, por exemplo, minério de zinco, minério de manganês. Entendo. Se, posteriormente, ela não está usando isso, tem que ser cassada a licença desse tipo de empresa, porque ela está usando um produto, um subproduto, um resíduo, que não foi indicado no memorial de caracterização daquele empreendimento. Entendo. E, portanto, a fiscalização é muito fácil de se eliminar isso. Né? Portanto, se não estão eliminando, é porque não está tendo uma eficiência nesse processo. A informação que nos referimos é uma informação que no Brasil ainda, infelizmente, existe isso. São Paulo é a força motriz econômica do nosso país. Dentro de São Paulo, nós temos a região metropolitana e empresas, por exemplo, que se situam no Grande ABC, em Mauá, em Suzano, e que praticam essa atividade. Mas o professor é muito feliz quando diz que, culturalmente e infelizmente, essas atividades são praticadas. Professor, e na linha, na reta final, na gôndola, o que significa isso para o consumidor? Qual é o dano que isso causa dentro da sua experiência? O dano é muito grande à saúde pública, né? Na medida em que esses elementos químicos, produtos químicos, eles trazem uma série de consequências. São elementos que eles ficam no nosso corpo por um tempo relativamente longo, são cumulativos, alguns desses elementos, portanto não saem, né? E que cada elemento desse atinge um determinado órgão do nosso sistema. Então, você tem alguns elementos que são cardiopáticos, né? Outros que têm preferência pelo sistema nervoso central, enfim, eles trazem uma série de consequências negativas. Professor, evidentemente o tema é apaixonante, o tema ambiental, neste motivo e nesse foco em que nós nos debruçamos, criar um espaço ambiental para que, principalmente quem nos assiste, tenha um pouco mais de acesso à informação. Conversamos até antes do nosso programa a possibilidade, se assim o professor permitir, gostar da ideia lançada de termos uma coluna ambiental, aproveitando a sua experiência ao longo de tantos e tantos anos. Eu confesso que fiquei aqui bastante envaidecido em recebê-lo, mas principalmente foi muito produtivo no sentido de informações que a gente sequer faz ideia, e porque não tem acesso ao meio, e na maioria das vezes, apenas no consumo, no fim. Eu costumo até colocar isso com bastante ênfase aos meus alunos, que o grande processo, ganhar dinheiro não é pecado. O grande problema é a ganância, né? E a ganância do homem é que leva a todas essas mazelas. Um prazer recebê-lo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado.
Conversei com o professor Hélio